Sofia, por que a gente tem que adotar tudo que os outros países querem que a gente adote? Calma, Caio. Não é bem assim. Em primeiro lugar, nós precisamos do mercado mundial. Em segundo lugar, grande parte dos parâmetros adotados pelos países desenvolvidos, eles são bem-vindos aqui. Apesar de que em muitas coisas a qualidade, para eles, não é entendida da mesma maneira que por nós. Na metrologia, ela é entendida de uma forma quase idêntica. Ah, mas isso não quer dizer que a gente tenha que adotar todas as normas, todos os detalhes, né, Sofia? Olha, Caio, todos os países resolveram se adequar às mesmas normas. As normas que dão as diretrizes para sistemas de qualidade. O Brasil adotou na íntegra as normas da série ISO 9000. E já que a conversa começou porque a gente estava falando sobre relógios comparadores, a gente pode ver agora qual é a norma brasileira que regulamenta a calibração dos relógios comparadores. A norma brasileira que recomenda os procedimentos é a NBR 6388. E o primeiro parâmetro que a gente deve levar em conta é a repetibilidade do relógio, ou seja, a capacidade do relógio de repetir as leituras para o mesmo comprimento medido. Essa repetição de leituras, ou repetibilidade, deve se dar dentro de algumas condições normais de uso que a gente vai ver agora. A primeira condição é aquela que a gente aciona a haste móvel várias vezes, seguidamente, em diferentes velocidades, até que chegue a uma placa fixa de metal duro e que não se deforme. O relógio deve apresentar as mesmas leituras nessas condições. Outra condição é a de que o relógio deve repetir as leituras mesmo se movimentarmos a placa ou o cilindro em qualquer direção, num plano perpendicular à haste móvel, sendo que esta deve retornar sempre ao mesmo ponto. Ainda não acabou, Caio. O relógio ele deve apresentar a mesma leitura para medições de pequenos deslocamentos. Assim, ó. Eu desloco e a leitura continua a mesma. Mas você está deslocando a haste com alguma medida definida? Esses deslocamentos têm que ser da ordem de 25 micrômetros. E, finalmente, o relógio ele deve ir apresentando a mesma leitura. Se eu levar o ponteiro bem devagar sobre a mesma divisão da escala, várias vezes, assim, ó, primeiro num sentido e depois no outro. Para essas condições que a gente acabou de ver, Tito, o erro de repetição não pode ser maior do que 3 micrômetros. Ah, outra coisa, esses ensaios devem ser feitos no mínimo 5 vezes para cada intervalo da haste. Ah, Silva, me explica melhor isso. Vamos lá. Em alguns relógios, o curso é de 10 milímetros. Pois bem, então esses ensaios devem ser distribuídos entre o início, o meio e o final da haste. Entendeu? Entendeu. Este eixo deve ter a mesma medida, qualquer que seja o ponto que eu selecione. Portanto, se eu não tiver um relógio bem calibrado e não tiver controle sobre o erro que ele me apresenta, eu nunca vou ter a certeza da qualidade da peça. É verdade. Quais as normas que você acha importante seguir? Sobre unidades de medida. Na área de faculdade, de colégios técnicos, seria muito importante seguir essas normas. São importantes para ser seguidas, porque todas elas servem para alguma coisa, certo? E para que servem as normas? As normas eu acho servem para facilitar a vida em facilitar as coisas em todos os ramos. Elas também